tudo bem? Meu nome é Cauê, mais uma videoaula minha aí. Bom, vamos aqui estar hoje, né, fazendo a primeira videoaula, tá? Sobre o curso de elétrica básica, né? Bom, nesse curso que a gente vai estar administrando aqui, é um curso grátis, né? Já expliquei ele. Primeiramente, queria pedir desculpa pela demora, tá? Que a gente tem que estar preparando o curso e tal. Bom, então vamos fazer o seguinte, então. A gente vai sempre dividir o nosso curso por etapas, tá? Então a gente vai ter o básico, né? E o avançado. Bom, Cauê, mas você está colocando o mais avançado de todos? Não, porque é quase impossível a gente colocar tudo, né? Mas a gente vai colocar os mais importantes, né? Os mais importantes circuitos, as alimentações, interruptores, tudo, né, que a gente vai usar na elétrica, tá bom? E se Deus quiser, depois que a gente terminar esse curso aqui, a gente vai estar entrando com eletrônica, né? Se você tiver uma base desse curso aqui, você vai conseguir pegar a eletrônica assim no instante, tá bom? Bem, como que vai funcionar, né, os estilos das apostilas? Bom, a gente vai estar utilizando a apostila normal, tá? Normais, apostila mesmo, né? O que aconteceu aqui? A gente vai estar utilizando, né, apostilas normais e também circuitos como esse aqui, né? Olha lá, circuitos bem interessantes como esse aqui. Ô Cauê, mas esse circuito aqui, ele não é do Senai, não é? Sim, exatamente, ele é do Senai. Eu peguei ele porque ele é bem legal pra gente estar dando aula, tá bom? Bom, então vamos começar nossa videoaula aqui hoje. A gente vai tá dando uma noção, tá, do que é a elétrica, né? Bom, então, pra gente começar, a gente tem que ter em mente, tá, que todo o equipamento, todos, isso é geral, a maioria, usam um tipo de eletricidade, né? Seja ela uma eletricidade alternada ou uma eletricidade contínua. A gente vai estar falando isso aí depois também. Ah, Cauê, mas tem aparelho que não usa? Lógico que tem aparelho que não usa. Só que a maioria, tá, usa eletricidade. Então você vai no chuveiro, você usa eletricidade, você tem um consumo de corrente, né? Que a gente vai estar falando também o que é corrente e tal. Então, tudo a gente vai usar. Bom, a gente vai ter aqui várias apostilas que a gente pode estar trabalhando, né? Vamos abrir uma aqui de exemplo. A gente trabalha com simbologia, tá bom? Quer ver? Ó, apostilas bem fáceis, né? Só não vai dar para mim estar disponibilizando ela para vocês, né? Porque daí quem quiser vai ter que entrar em contato comigo, tá? Daí eu mando impresso, né? Por correio, tá bom? Então a gente acerta lá. Mas é isso aí. Então, é bem simples, né? Apostilas bem legais aí. Então, para o primeiro de linha aqui, olha lá, ele está falando do chuveiro, né? Que a gente gasta eletricidade e tal. Você já parou para pensar que está cercado de eletricidade por todos os seus lados, né? Bom, então, quando a gente tem eletricidade, a gente tem fatores, né? Ou seja, a gente tem fatores que determinam para a gente estar trabalhando com a eletricidade. Quais fatores são esses, né? Os fatores são os 4 principais fatores: tensão, corrente, potência, né? E frequência e resistência. Bom, esses são os básicos, né? Os primordiais aí. Bom, vamos começar falando por tensão, então. Bom, então vocês podem ler aí, tensão. Tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos condutores. Sua unidade é medida em volts. Bom, nada mais e nada menos que a tensão, ela funciona da seguinte forma. Vamos desenhar aqui, vocês podem estar desenhando isso no Python também, né? Aqui, ó. Vamos desenhar um condutor, tá? Aqui. Condutorzinho.
certo? Bom, e nesse condutor, o que é condutor? Sempre que, quando a gente tem sempre uma passagem de corrente, uma coisa que deixa passar, né? Por exemplo, uma estrada, a gente consegue passar com o carro na estrada, né? Então ela é chamada de condutor. E a gente vai ter o isolante. O que é isolante? Por exemplo, você está na estrada, tem um trânsito, né? E você não consegue sair rápido, porque tem um trânsito, tem uma isolação, tá? Então, condutor é isso aí. Então vamos imaginar que no condutor a gente vai ter cargas positivas, né? Que são denominados por prótons. Cargas negativas, que são denominados por nêutrons, elétrons, tá bom? E os famosos sem cargas, que são os nêutrons. Ô Cauê, mas como que funciona essa seleção? Bom, a gente vai ter um núcleo, tá? Então o núcleo, o que ele vai ter lá dentro? E vamos imaginar o núcleo como uma bola, né? Dentro do núcleo a gente vai ter os prótons e os nêutrons, os sem cargas e os cargas positivas, né? E por fora, rodeando ele, a gente vai ter os elétrons, tá certo? Então, vamos imaginar que a gente tem um condutor. A gente tem um nêutron, um próton, tá? Um nêutron e um próton. E num outro fio a gente tem o elétron, tá? Então como que funciona? Vamos lá. Sempre quando a gente tem um circuito, lógico, a eletricidade vai andar, né? Eles têm que ir para algum lugar, lógico que eles não vão ficar parados, né? Então ele vai ter que, para ele andar, ele precisa ter uma força. Pô, mas como assim força? Ele precisa ter uma força, e essa força ela é chamada de tensão, né? Ou DDP, diferença de potencial. Mas vamos estar vinculando em tensão. Cauê, como assim tensão? Vamos imaginar um motor de um carro, né? Para ele andar, ele precisa ter uma força. Se ele não tiver força, ele não anda, né? Então, tanto aqui quanto aqui, a gente vai ter uma força, né? Não sei se a força é maior ou se a força é menor, mas a gente sabe que a gente tem um F de força, tá bom? Ô Cauê, mas essa força que a gente tem em todo o condutor, né? Ou seja, em tudo que tem uma eletricidade, ela é o quê? Essa força é o quê? Fala pra mim. Ela é medida em newtons, igual a gente vê em física? Não, claro que não, né? Ela é medida em volts, tá bom? É medida em volts. Vamos marcar aqui então, força. Força é igual volts, tá? Força é igual volts. Ô Cauê, vamos lá então. Então eu tenho força igual volts, né? Mas é só força que a gente tem para os elétrons? Claro que não. Como a gente pode ver aqui, a gente vai ter a corrente elétrica também. É o movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores. Sua unidade é medida em amperes, tá bom? Nossa, negócio confuso. Não é não. Por que não é não? Vamos lá. Bom, se a gente tem um condutor, a gente tem uma força ímã, né? Uma força movimentando eles. Meu, se eles estão movimentando, o próprio nome diz, é a movimentação, né? O Cauê, mas espera aí, não é os elétrons que se movimentam e não os prótons? Exatamente, é os elétrons que movimentam. Só que o que acontece? Por denominações, a gente sempre vai falar que os elétrons estão se movimentando. Só que quando a gente fala em elétrons, a gente não vai estar falando especialmente da carga negativa. Não, a gente vai estar juntando as duas. A gente fala no termo geral, tá? A gente tem movimentação dos elétrons, ou carga livres. Como a gente pode ler aqui, ó, é o movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores. Só que acontece, aqui movimenta e aqui movimenta, então a pessoa tem aquela confusão. Mas não precisa ficar confundido. Por quê? Quando a gente fala elétron, a gente está falando do conjunto. Tá certo? Então, se a gente vai ter um movimento, vamos imaginar que a gente está num trânsito na rua, a gente está de a pé na rua,
e a gente está vendo os movimentos dos carros. A gente vai contar quantos carros está passando no condutor. Por exemplo, aqui está passando, agora vocês vão falar que está passando 2 carros, que vamos supor aí, só para início de aula, 2 amperes, né? Que sempre marquem isso, tá? Movimento, cargas, é igual amperes, né? E esse ampere você pode colocar entre parênteses o símbolo A, tá? Que vai ser em A. Ô Cauê, mas então aqui seria 1? Sim, para início, tá? Não foquem nisso aqui por enquanto, só para entender o que é. Então, por exemplo, aqui só tem 1, então aqui é igual a 1 ampere, tá bom? É claro, vai ter muitas diferenças, né? Mas só para a gente entender o que é, vamos por essa forma aqui, né? Então, movimentos cargas é igual a ampere, né? A força é medida em volts, correto? A corrente, né, é medida em amperes. E a gente vai ter o próton, o nêutron e o elétron. E a movimentação, quando a gente fala elétrons, que a gente está falando do conjunto, né? Não somente dos elétrons negativos, mas sim do conjunto. Pô, mas por que criou essa denominação? E em vez de expressar elétrons, expressar prótons. Por que não pode expressar prótons? Porque, como a gente vai estar vendo na próxima aula, um circuito, o sentido da corrente nunca é do positivo para o negativo, e sempre do negativo para o positivo. Bom, esse é chamado circuito real, e o convencional, que é do positivo para o negativo. Mas isso, na próxima aula, a gente vai estar falando. Então, nessa aula aqui, só gravem força, que é igual a volts, né? Força igual a volts, e movimentação é igual a ampere, né? O Cauê, e a força? Quantas forças a gente vai ter? Por exemplo, vamos dar um exemplo que esse condutor tenha 110 volts, né? Ou 220 por 2 amperes, tá? 2 amperes. Só que em geral, o que acontece? Eles não denominam, né? Eles não denominam 2 amperes diferente um do outro. Não, eles colocam num condutor, por exemplo, uma amperagem normal para cada um, né? Uma amperagem padrão para cada um. Por exemplo, a gente tem 10 volts, você não vai ficar vendo lá, no positivo tem tantos amperes, no negativo tem outro tanto. Não, você não vai ver isso, vai ver quantos amperes tem o total. Isso na corrente alternada, tá certo? Que a corrente contínua a gente vai estar falando depois. Então, deu para entender? Ampere é igual a movimento, cargas, que é medir ampere, e força é volts, tá bom? Bom, então vamos lá. Se a gente tem o movimento das cargas, a gente tem um volts, a gente tem ampere, né? A gente tem os prótons, os elétrons e os nêutrons. A gente tem um fator que ocorre muito. Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que você está numa rua dirigindo o seu carro lá, belezinha. E você bate num poste. Você está embriagado, você bate num poste, né? Pô, o poste ele ofereceu uma resistência para o seu carro, não ofereceu? Nossa, mas o que é resistência? Resistência nada mais e nada menos que é uma resistência, vamos imaginar um atrito. Para início de conversa, um atrito, né? Que as suas cargas vão ter. Como assim um atrito? Vamos desenhar aqui. Vamos denominar a resistência por esse quadradinho aqui. Aqui, ó. Vamos fazer um novo documento aqui, tá? Bom, então vamos imaginar que a gente tem aqui um quadradinho em verde que é uma resistência, tá certo? A gente vai ter os terminaizinhos dela aqui, bonitinho e tal. Bom, essa resistência, o que vai fazer? Vamos imaginar que vai entrar elétrons positivos aqui, tá? Aqui positivo. Opa. E desse lado aqui, negativo. Correto? Opa. Beleza. Bom,
Então, se eles entrar por aqui, dependendo da corrente, dos amperes que ele vai ter e da força que ele vai ter, ou seja, da voltagem, ele vai passar ou não vai passar. Nossa, como assim ele vai passar ou não vai passar? Muito simples. Se aqui for uma resistência muito forte, vamos imaginar que a hora que ele estiver aqui, ela vai quebrar esse aqui. E vai quebrar esse também, então não vai deixar passar por aqui. Como se fosse um isolante, tá? Então não vai deixar passar. É lógico, vai depender da resistência que vai ter. A resistência, ela é sempre medida em ohms. Então resistência é igual ohms. Tem aquela letra grega, né? Que é o ômega, que não deu para me fazer agora aqui. Então resistência é igual ohms. Correto? Correto. Bom, e se a gente tem resistência, deu para entender então, né? Que é sempre uma resistência que, vamos imaginar aí, uma oposição à corrente elétrica, certo? Pô, se eu tenho resistência, se eu tenho voltagem, se eu tenho corrente, o que eu vou ter a mais? Uma coisa legal que a gente pode estar falando é o seguinte: vamos imaginar que você tenha uma resistência, uma corrente, né, uma resistência de, sei lá, 5 ohms, tá? Ó lá, aqui é a resistividade de materiais, que a gente vai estar falando depois. Certo? Bom, então vamos lá, eu tenho uma resistência de 5 ohms, vamos determinar aqui agora. Uma resistência de 5 ohms, a gente não vai estar fazendo cálculo, tá? Cálculo é só na próxima aula. Ohms, 5 ohms por 10 volts em 2 amperes. Tá bom? Bom, se a gente tem isso aqui, a gente vai ter um trabalho, né? Nada mais nada menos que um trabalho no nosso condutor, tá bom? Então vamos imaginar que por aqui passa tudo isso. Por essa reta aqui, ó, que eu cortei aqui no meio aqui tem as cargas positivas, né? E as cargas negativas. Tá certo? Então, aqui no meio aqui a gente vai ter a resistência. Que de repente, sei lá, se ela for muito forte, muito baixa, vai estar passando ou não, né? Mas só pra gente entender por enquanto. Então, a gente tem esse fator aqui. Pô, se a gente tem voltagem, a gente tem corrente, a gente tem resistência, a gente tem o trabalho. E o trabalho, ele é medido em o quê? O trabalho, ele é o grande inimigo de quem fica bastante tempo no chuveiro. Por quê? A pessoa fala, ficou aí, sei lá, tanto tempo no chuveiro, depois pagou mais. Por que pagou mais? Por causa da potência dissipada, né? Potência, é igual potência. Então, sempre, trabalho é igual potência e potência é igual watts. E watts é igual joules. Vixe Maria, o que é isso? Bom, vamos tirar o joules aqui por enquanto. Então, potência é igual watts. Trabalho, né? Trabalho é igual potência, potência é igual watts. Bom, se potência é igual a watts, a gente vai ter que ter um tanto de watts que vai consumir, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 5 ohms aqui, né? Vamos marcar o 5 bem aqui. Não precisa nem marcar de novo. 5 ohms. Eu tenho 10 volts e eu quero saber quantos watts tem. Vamos fazer uma forma bem simples aqui, só para depois a gente volta, né? Isso aqui numa outra aula. Bom, então vamos lá. Então eu tenho 5, né? Então vamos fazer pela lei, né? Que é chamada lei de ohms, né? 5 vezes, 5 dividido por 10 ao quadrado, tá? Porque é ao quadrado. Então, esse cálculo é relativamente fácil, mas vamos fazer na calculadora aqui só para vocês entenderem. Então, a gente sempre vai colocar ele ao quadrado. Vamos colocar ele ao quadrado aqui, 10 vezes 10. Que é 10 volts, né? 100. Daí vamos colocar 5 dividido por 100, igual tá aqui. Que vai ser igual a 0,05. Então, a gente vai ter 1 watts igual
0,05, tá bom? Ah, e esse 0,05 pode ser o quê? Como vocês aprenderam em aula de física, né? Esse 0,05 a gente pode estar transformando ele em 50 miliwatts, tá bom? Então, deu para entender como funciona isso? Né? Desculpa, 5 miliwatts. Então, deu pra gente entender como funciona isso aqui? Deu. Bom, então na próxima aula vamos estar falando um pouquinho, né, sobre alguns outros circuitos. Bom, aqui, para início aqui já, a gente vai ter, deixa eu achar um aqui para vocês. Quer ver? Um circuito básico aqui. Um circuito básico pode ser igual esse aqui, né? Que 12 volts, né? Aqui não está indicando a corrente nada, mas a gente vai ter uma corrente aqui, a gente vai ter uma resistência, que no caso é a carga, é a lâmpada, né? A lâmpada ela vai opor a corrente elétrica, ou seja, ela vai acender, né? E a gente vai ter um trabalho, tá bom? Então no caso, mais ou menos, nada mais nada menos que o circuito faz isso aí, ele liga a lâmpada, tá certo? Bom, espero que tenham gostado da primeira videoaula, se inscreva no meu canal, é isso aí galera, falou, tchau, tchau!